Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente continua com o assunto de funções nativas, porém a gente vai verificar algumas das funções nativas para tarefas matemáticas. Algumas funções que nos auxiliam quando a gente vai trabalhar com expressões matemáticas. Então a gente tem aqui 5 funções nativas, para trabalhar com tarefas matemáticas, porém essas não são as únicas. A gente sabe que tarefas matemáticas são as mais importantes dos nossos sistemas, Eles são baseados em matemática. E o PHP ele dispõe de inúmeras funções matemáticas. Porém, essas 5 são as mais importantes e as mais usadas, as mais comumente usadas, Então, a gente aprendendo essas 5 vai nos dar base para a gente acessar a documentação do PHP e, caso necessite, utilizar outras funções matemáticas que existem no PHP, que o PHP nos disponibiliza. Então, a primeira função matemática que a gente vai verificar é a ceil. A ceil ela arredonda um número para cima. Então, se você tem uma variável, você usa essa função ceil, ele vai arredondar aquele número decimal, por exemplo, para cima. A gente tem a função floor, que arredonda um número, pode ser um número decimal, porém arredonda para baixo. Depois a gente tem uma função que é um pouquinho mais complexa, mas não tanto, que a gente pode utilizar muito também, que é a função round. Essa função ela arredonda o valor com base nas casas decimais. Então você utiliza a quantidade de casas decimais para fazer o arredondamento de um número, Depois a gente tem a função range. Essa função range ela gera um valor inteiro aleatório. Esse valor aleatório ele vai de 0 até o máximo valor permitido que o seu sistema operacional permite. A gente vai verificar também que essa função ela nos permite gerar um valor aleatório dentro de um intervalo, por exemplo, de 0 a 1000. Se você quer gerar um número aleatório de 0 a 1000, você tem como parametrizar nessa função. Depois a gente tem a função sqrt. Essa função skirt, na verdade, ela retorna a raiz quadrada de um número. Então essas são as 5 funções, as mais utilizadas. Lembrando que a gente tem temos inúmeras funções que o PHP disponibiliza, funções nativas. E se vocês quiserem aprofundar nesse tema, basta ir na documentação do PHP, tem muita documentação disponível, e verificar as demais. E à medida que for surgindo também algumas tarefas que vocês precisam utilizar funções, basta pesquisar que vocês vão encontrar alguma função que resolva um problema que vocês queiram. Então, sem mais delongas, vamos praticar um pouco. Vamos abrir o nosso Sublime Text. A gente vai criar um novo documento, como de costume. Eu vou salvar esse documento como função nativa. Eu vou colocar aqui mat de matemática.php. Vamos criar um documento HTML simples. Vou dar o título para ela de funções nativas matemáticas. E aqui no body nós vamos criar um documentinho PHP simples. Bom, com isso criado, seguimos a função ceil, A nossa função ceil, ela arredonda para cima, Arredonda o número decimal para cima. Então, para começar, a gente utiliza a palavra reservada ceil e aqui dentro o valor a ser arredondado. A gente pode usar, por exemplo, um 7.8, para ele fazer o arredondamento. A gente pode usar assim direto o número dentro aqui dos parâmetros, ou a gente pode também pegar esse número de uma variável. Vou criar uma variável número, essa variável vai receber esse valor, certo? E aqui nos parâmetros a gente vai e recebe
essa variável, número, ok? E para a gente apresentar esse número, a gente tem que usar alguma forma para a gente apresentar elas na tela usando o eco, né? Então pronto, está aqui. Ela vai arredondar esse número aqui decimal para cima. É assim que funciona essa variável. Vou até escrever aqui. Arredonda para cima. Então a gente salva isso aqui. Lembrando que a gente tem que ativar o nosso servidor, né? Vou abrir o champ para ativar o servidor de internet, servidor local, o Apache. Ativo. Ele ativado, a gente vai abrir esse arquivo, esse nosso sitezinho lá no localhost. Lembrando que ela chama função nativa mat de matemática. Então tá lá, né? Ele arredondou para 8. Então o valor 7.8, arredondamos para cima, foi para 8. Se a gente tivesse aqui um valor, por exemplo, de 7.4, então Ctrl S aqui para salvar, sempre arredonda para cima, né? Nunca para baixo. Se a gente tiver aqui, por exemplo, 7.3, ele sempre vai achar o valor inteiro, né, maior do que o valor que a gente tem. Então, o valor inteiro maior que 7.3 é 8. É assim que funciona o nosso arredondamento para cima. E só a título de curiosidade, se você tivesse aqui, por exemplo, um valor menos 7.3, né, que é um valor negativo, a gente verificaria que para a gente arredondar para cima, ele iria para 7. Porque se a gente arredondar, ele iria para menos 7, né? Porque se a gente arredondar e ele retornasse para menos 8, quer dizer que a gente está arredondando para baixo, né? Porque menos 8 é menor do que menos 7, com valores negativos, né? Então, vamos verificar aqui como ele fica. Menos 7.3, está lá, né? Menos 7. Então, o arredondamento para cima de números negativos, né? Então o valor menor aqui, por exemplo, 5.3, ele não arredonda para menos 6, né? Porque menos 6 é menor do que menos 5, em valores negativos, né? Então a gente salva, a gente verifica que ele sempre arredonda para o número inteiro, né? Maior, que neste caso o menos 5 é maior do que menos 5.3. Então esse é o nosso arredondamento para cima. É só a título de curiosidade mesmo. Então seguindo aqui nos nossos estudos, a gente vai ver como que funciona o floor, né? O floor ele arredonda para baixo. Ele é diferente ao seio. Análogo, mas diferente. Só vou dar um ponto .br aqui. Um BR para a gente dar uma quebra de linha. E agora a gente vai utilizar a nossa função floor, né? O floor. Opa. Ele já me traz aqui. Então eu vou utilizar aqui a nossa variável número. É quase que mesmo que idêntico à forma de escrever da Sail, né? Vamos dar um eco aqui para escrever em tela. Vou só dar um ponto .br aqui para a gente dar uma quebra de linha. Então este aqui ele vai arredondar para baixo. Ele arredonda para baixo. A gente tem um valor negativo agora, então a gente vai ver como que ele arredonda esse valor negativo para baixo. Então se a gente vier aqui, opa, não salvou. Tá lá.
Então vocês verifiquem que ele arredondou para menos 6. Por quê? Menos 6 é menor do que menos 5. Ou seja, né, menos 5 na escala de números negativos é menor. Né? Então eu vou colocar só um número positivo aqui, só para a gente ver como que ele arredonda, para ficar mais visível. Então a gente tem lá, né, o menos 5,3, ele arredondou para baixo. Então quer dizer que o próximo do negativo abaixo de 5,3 é 5. Então assim que funciona a nossa função for, que arredonda para baixo. E seguindo aqui nos nossos estudos, a gente vai verificar agora a função round, que ela arredonda o valor com base nas casas decimais. Então aqui a gente vai utilizar a função round, certo? Aqui a gente vai usar a nossa variável, né? Número. Vamos dar um eco para escrever em tela. Vamos copiar aqui para a gente dar uma quebra de linha. Então a função round ela tem uma complexidade maior. Ela arredonda com base nas casas decimais. Então isso quer dizer que de 0 a 4, né, de ponto 0 a ponto 4, ela arredonda para baixo, né? Então ela arredonda para baixo. De 5 em diante, né, de ponto 5 acima, ela arredonda para cima. Esse arredondamento vai para cima. Então vamos testar. Então como esse número é 5,3 e a gente utiliza essa função round, vamos verificar como que ele vai arredondar com base nas casas decimais. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos lá no nosso navegador. F5. Então olha só, 5,3, né, então de 0 a 4, né, inclusive o 4, ele arredonda para baixo. Né? Se fosse 5,5, olha só o que acontece. Se fosse 5,5, ele arredonda para cima. 5,6 porque está acima de 5, né, nas casas decimais. 5,6 ele vai arredondar para cima também. Né? Até 5,9, né? Ele vai arredondar para cima, porque está acima do valor decimal 5. Então, de 0 a 4 ele arredonda para baixo. De 4 em diante, né? De 5 em diante, ele vai arredondar para cima. Essa é a nossa função round. Bom, só a título de curiosidade, a gente sabe que o 5 é um valor que está no meio, né? Então, se eu colocasse aqui, ó, 5,4999, ele ainda arredondaria para baixo. Está lá, para 5. Certo? Por quê? 4,999 ele está abaixo do meio. O meio é 5. Então, ele somente arredonda para cima quando estiver em 5, né, na metade ou acima da metade. Então, agora arredondou para 6. Então, este é o nosso round. Então, seguindo aqui no estudo, agora a gente vai ver a função range, né, que gera um número aleatório. Ela é muito utilizada para fazer sorteios, tá? Então eu vou dar aqui, ela é o range. A gente não vai passar nenhum parâmetro por enquanto. Só vou dar um eco aqui, um ponto .br, para a gente dar uma quebra de linha. Sempre lembrando de colocar o ponto e vírgula no final. E vamos colocar aqui. Gera um valor aleatório, inteiro aleatório. Essa função ela retorna um valor aleatório inteiro baseado
entre 0 e o valor máximo que o nosso sistema operacional trabalha. Então, ele vai de 0 a o valor máximo. Então, esse valor máximo, a gente chama ele o valor máximo permitido no sistema operacional. Isso a gente chama de RandMax. Esse é um valor máximo, né? O RandMax é o valor máximo que o nosso sistema operacional permite. E para a gente testar, saber qual o valor máximo que o nosso sistema operacional permite, tem uma outra função nativa que ela se chama getRandMax. Get. Vocês estão vendo que a gente tem função nativa para tudo, né, no nosso PHP. Então eu vou dar só um ponto .br para a gente verificar. Então quando a gente quer saber qual o valor máximo permitido no nosso sistema operacional, basta a gente usar essa função getRandMax. Vou dar um eco aqui para a gente escrever em tela. Então aqui eu tenho a nossa função, né, que é a função que vai gerar o número relatório de 0 ao número máximo permitido no nosso sistema operacional. E a gente tem aqui uma função que nos mostra, né, o valor máximo permitido. Permitido pelo sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows 10. Eu vou salvar isso aqui. A gente vai lá no nosso navegador. Vamos testar. Então, olha só. Ele me gerou esse número aleatório aqui, né? Que foi a primeira função que eu utilizei. Eu mandei ele gerar um número aleatório, um número aleatório de 0 ao valor máximo permitido pelo meu sistema operacional. Ele me gerou esse número aqui, né? Esse número gigante. E depois eu usei a nossa função getRandMax para saber qual é o valor aleatório máximo permitido pelo meu sistema operacional, que é esse valor aqui, né? Que é esse outro número gigante. Então, o meu sistema operacional me permite este número aqui máximo, né? O número inteiro máximo que o meu sistema operacional permite é este número aqui. Vocês podem verificar também que toda vez que a gente atualiza o nosso sistema, ele me traz um número aleatório aqui. A minha função é atualizada, me trazendo um número aleatório de 0 até esse 2 bilhões e esse número gigante aqui, né? Então, para isso que funciona a nossa função. Porém, a gente pode também escrever essa função de uma outra forma, gerando um intervalo. Então, eu vou copiar essa função aqui, só para a gente ter ela aqui. E eu vou usar agora dois parâmetros. Um parâmetro inicial, que eu vou colocar aqui como 1. Então, ele vai ter o intervalo de 1 a 100, certo? Então, aqui, essa função vai me trazer um número aleatório de 0 a 100. Não, de 0 não, nem de 1 a 100. Então, eu coloquei aqui o valor mínimo permitido e o valor máximo permitido. Entre esse intervalo, inclusive eles, eu vou gerar um número aleatório. Vamos salvar isso aqui. Voltamos lá para o nosso navegador. Atualizo, então tá lá, ó, 83, 95, 63, 65. Então, ele vai de 1 a 100, né? Me gerando aleatoriamente um número inteiro. Bom, e para finalizar, a gente tem a função sqrt, skirt, né? Skirt é quadrado. Então, ele nos retorna a raiz quadrada de um número. Então, eu vou copiar aqui esse trecho de código. Vou voltar aqui. E ao invés da rand, a gente vai usar sqrt. Então, eu vou tentar
Aí eu vou verificar a raiz quadrada de 9, né? Só a título de informação, vou escrever aqui. Então, a raiz quadrada de um número. Então, a raiz quadrada de 9, vou salvar aqui. Vamos lá no nosso navegador. É 3, né? Para atualizar, tá lá, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Eu posso utilizar vários números, né? O qual número eu quiser, né? Por exemplo, se eu quiser saber a raiz quadrada de 10, salvar, vai lá, raiz quadrada de 10 é esse número aqui. Então, nos retornou não uma raiz quadrada perfeita, né? É uma raiz quadrada com um número bem complexo. Então, essas são as nossas 5 principais funções nativas para se tratar tarefas matemáticas, né? Espero que vocês tenham entendido e espero também que vocês pesquisem outras na documentação lá no php.net, que nos traz todas as funções nativas disponíveis pelo PHP. É bastante importante, que a gente utiliza muito nas tarefas de desenvolvimento. Então, até a próxima aula.